Bom dia. Eu vou funcionando. Vou falar uma coisa que é rápida, é complicado um pouquinho, mas é rápido o vídeo. Tava nesses dias, soltei um vídeo, eu não sei nem qual canal que eu soltei, se foi no meu, se foi no Grupo Exua, não sei qual foi. E aí teve uma pessoa que fez uma pergunta, pedindo esclarecimentos. Eu vejo essa pergunta se repetir. Eu já falei nisso numa live, né? Mas nem tanta gente já vê live dessa forma, porque essas lives às vezes são muito demoradas. Não sejam ruins, não, mas às vezes são demoradas, são várias pessoas falando, né? E às vezes fica demorada, a pessoa, hoje com falta de tempo, não vê, né? E tem muita informação interessante. E a pergunta era sobre o novo templo de Jerusalém, né? E falando sobre ele, sobre o final dos tempos, e que os nossos irmãos evangélicos têm uma fala recorrente dizendo que o final dos tempos só acontece depois que acontecer o que está escrito na Bíblia lá nesse novo templo, que nem existe. Então, portanto, não está perto. E muitas vezes eu vejo eles soltando nos canais deles uma informação atrás da outra. Vão reconstruir o templo. Vão. Já tem um planejamento. Já tem. Já tem os instrumentos do antigo templo, com a menorá do tamanho original, já está feita, né? E aí continua um atrás do outro em cima desse sentido. Mas da onde vem isso, né? Mas engraçado é da onde vem isso. Você tem que entender o que é dito, qual a informação que é dita e saber discernir, né? Então vamos lá entender, né? Tem uma palavra que Jesus dá lá em Mateus 24, né? É um sermão escatológico, falando do retorno dele. E muita gente conhece uns trechos, mas eu recomendo que você leia ele inteiro, né? Para começar. Para começar, pega a página, pega a Bíblia, não acredita em mim não. Pega a tua Bíblia, abre. Não tem Bíblia? Desculpa. Compra a Bíblia, né? Sim, cristão sem Bíblia. Desculpa, não dá. Telefone? Não. Bíblia no telefone não serve para nada. Né? Acabou a luz, acabou a internet, você não sabe mais nada. Tem que ter papel. Para que você possa escrever, sublinhar. A bibliotaria, se der, eu dou, mostro a sublinhada. Eu faço as minhas anotações e tal. Então, mas vamos lá. Então lá Jesus vai falar. No meio desse texto, ele fala assim, né? Que quando vocês virem aquilo que está escrito em Daniel 9:27, fujam para as montanhas. Então, logicamente, o que quer dizer isso tem todo um significado, né? Mas você vai pegar lá em Daniel 9:27 e vai ler. E você vai pegar um dos textos mais enigmáticos na Bíblia. Que é as 70 semanas de Daniel. Olha, Deus já me disse muita coisa sobre esse texto. Mas eu vou falar a verdade para vocês. Eu não me sinto capaz ainda de falar sobre esse texto.
Porque tudo aquilo que ele já me disse, eu sei que ainda não chegou aos pés daquilo que tem que ser dito. Tá bom, para muita gente já vai ser uma mega revelação? Sim, vai ser uma mega revelação. Mas eu não vou entrar nele, nesse texto. Só para ter uma noção, esse texto eu já vi ele acontecer 3 vezes na história. Né? E ele acontece lá atrás, antes da vinda de Cristo. Ele vai pronunciar a vinda de Cristo. Ele vai acontecer uma segunda vez, agora estou me esquecendo aonde, e uma terceira vez, que é a volta de Cristo. Né? As 70 semanas de Daniel. É interessantíssimo. Pega Daniel 9 para ler. Você vai viajar no texto. Primeiro tem uma oração de perdão linda, que eu vou fazer lá, um dia desses. Mas, voltando a esse texto, ele vai chegar na última semana de Daniel, que é a semana da grande tribulação. A gente já escutou bastante sobre isso, e tem que entender melhor isso, porque a maioria não entendeu o que está escrito. Não vou dar os detalhes, vou pular. Eu vou pular exatamente para Daniel 9, 27, que é exatamente o tempo. A semana de Daniel é dividida, a última semana de Daniel é dividida em 2 partes. Tem a primeira parte, que chama a semana, o tempo das dores, naquela que o ungido de Deus é levado, e aí você vai ter que saber quem é ele, né? E depois isso acontece no meio das semanas das dores, no meio da primeira parte dos 7 anos. E depois disso, eu estou tentando não falar. Depois disso, vem aquilo que Jesus fala, né? Que seria quando estou falando de cabeça, né? Então posso ter alguma palavrinha errada. Não acredita em mim. Pega lá, Daniel 9, 27, leia. Você vai ler mais alguma coisa nesse sentido. Quando vires estabelecida a abominação da desolação no templo santo de Deus e vão fazer cessar o sacrifício santo, é o momento da virada para a segunda parte da semana de Daniel. A primeira parte tem 3 anos e meio, a segunda parte tem mais 3 anos e meio. Né? Então, esse é o texto. E o mais legal disso que o Senhor fala claramente. Então, 2 coisas têm que acontecer, né? Para chegar à metade das 3 semanas. Não quer dizer que uma é do lado da outra, mas é muito próximo. A primeira coisa é a abominação da desolação, que tem que ser adentrado com isso no templo santo de Deus. Ou seja, é uma figura, é parar de se adorar o Deus santo e verdadeiro, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e colocar no templo santo de Deus uma imagem, né, de um falso Deus. Primeira coisa é isso, né? E colocar a imagem não é só colocar a imagem, é fazer cessar a adoração a Deus e começar a fazer uma adoração a um falso Deus. Então, e consequência disso é uma imagem, né? É uma imagem dessa falsa divindade. Lá em Israel, aconteceu isso no tempo de os irmãos. Estava faltando o nome deles. Macabeus. Eu fiz um vídeo sobre isso. Está lá no canal Yeshua. Vocês têm que assistir se vocês quiserem compreender o tempo que vocês vivem. Nesse texto, você vai ver que se colocam lá uma imagem
greco-romana, grega, se não me engano. Eu agora estou tentando lembrar o nome do deus, eu acho que foi a estátua de Zeus, né? Por quem o anjo caído se faz adorar, até os dias de hoje. Ele se faz adorar pelo anjo caído, a imagem de Zeus, ele se faz adorar por outra falsa divindade. Eu não posso falar o nome, não dá problema. Mas é um ser que é metade homem, metade bode. Procura. É um ser que tem bafo. Ah, Homé, né? É muito adorado. É uma imagem dessa. E também a imagem do falso profeta. E a imagem do falso Messias. Então são as imagens que serão colocadas no templo santo de Deus. Primeira coisa. E segunda coisa que ele fala que vai acontecer é que fará cessar o sacrifício santo. Ponto. Onde é que é o templo santo de Deus? É em Israel hoje? Não. Acho que não. Por quê? Porque Deus fez mover-se para saindo de Israel. Por quê? Porque Israel renegou a Deus, renegou Cristo, o Filho de Deus vivo, e o castigo deles foi que a verdadeira religião saísse do meio daquela terra. Mais uma vez, Israel foi colocado em exílio. E o exílio começou com a renegação de Cristo, e ela foi tomada a peito por Deus no ano 70, quando veio o exército de Roma e destruiu Israel de norte a sul, destruiu tudo, inclusive o templo de Deus, naquela época. Mas Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é o templo santo de Deus, e aí ele faz a nova religião. Ele não faz a nova religião, ele continua a verdadeira religião, sendo ele o Filho de Deus revelado, e sobre esta pedra ele colocou um Papa, Pedro, e continuou com ele, e faz migrar de Jerusalém para Roma. Não acredita em mim? Não tem que acreditar. Vai ler sobre patrística, que é a história da igreja antiga. Vocês vão descobrir muita coisa interessante. Como foi o desenvolvimento da igreja, como foi, para onde veio, para onde foi. Mas nós vemos isso acontecendo, e isso Deus coloca a sede, de novo, da religião dele em Roma. Né? Por que Roma? Porque Roma era o centro do mal. E Deus vai ao centro do mal e estabelece lá a sua religião, porque onde há muito mal, Deus coloca muito bem para contrabalançar e vencer o mal. Demorou alguns anos, cerca de 200, 300 anos, até que ele fez o Império Romano cair de joelhos ante o cristianismo. Né? E assim foi. E lá foi estabeleceu, com o tempo foi a sede da igreja, e até hoje. Um dia vai mudar. Né? Depois um dia eu falo sobre isso. Mas estabeleceu-se lá. E é no Vaticano, onde tem o Templo Santo de Deus. Ponto. Então a palavra está nos indicando que no Templo Santo de Deus vai entrar a abominação da desolação, ou seja, todo o pensamento do mal, e vai tomar conta dele. Eu sou católico, eu sei disso. Mas comecei a falar isso. Nossa Senhora já falou em La Salette, em várias aparições, aparições que a igreja já concordou que são verídicas, são verdadeiras. Né? Então ele fala em Daniel que vai acontecer essa abominação da desolação, vai entrar no templo santo de Deus o ensinamento errado, vai haver dentro
da verdadeira religião um culto errado, ou seja, vai haver dentro da religião que Deus criou, o cristianismo, uma falsa e uma verdadeira igreja. A falsa igreja vai suplantar a verdadeira vai para as catacumbas, Nossa Senhora chama isso de cisma, né? E no templo santo de Deus vai ser adorado um falso Deus, o falso Messias, o anti-Deus, né? Isso é bíblico, né? E ele vai fazer que pare o verdadeiro sacrifício. Qual é o verdadeiro sacrifício? O verdadeiro sacrifício e oblação. O que é isso? É a missa. Oblação você eleva a Deus, né? Suas orações, as leituras, a adoração. E depois você faz o sacrifício. Qual é o sacrifício? Aquele que aconteceu na cruz. A Eucaristia. Que Deus se dá por nós todos os dias da Eucaristia. Então o maligno vai cessar a Eucaristia dentro da igreja. Vai continuar acontecendo? Vai. Não conta, vocês podem. Os verdadeiros sacerdotes de Deus continuarão fazendo nas catacumbas. Nossa Senhora também já disse isso. E Deus vai superar tudo no final do tempo das grandes tribulações. Então nós sabemos que o que acontece? Vai ser adentrado o mal e vai suplantar no verdadeiro templo santo de Deus, Vaticano, no altar-mor, né? E fará depois um outro sacrifício que não é verdadeiro, é falso, pagão. Então nós já sabemos disso. Como eu estava vendo esse vídeo, né? Nossos irmãos evangélicos, mais novos, né? Crianças novas, elas estão tentando se entender algumas coisas, eles não têm o templo santo de Deus. Então eles buscam pegar a palavra ou a profecia e colocá-la de um jeito que ele possa entender ou aceitar. Mas isso não é aceitar a profecia nem a palavra de Deus. Isso é acomodar nas suas vontades, na sua ideia, aquilo que Deus disse, e você vai seguir não a Deus, mas a sua própria vontade, né? A sua própria falsa fé, falsa compreensão. É por má vontade? Não, é porque não entendem. Eles não querem aceitar aquilo que Cristo fez, que foi o cristianismo católico, o catolicismo, né? A única verdadeira igreja fundada por Deus. E os outros foram fundados por homens, mas tudo que é feito por homem, né? Tudo pode. Não quer seguir? Segue. Mas não é a verdadeira. Então a profecia, para eles, acaba não se encaixando. E aí eles têm que fazer um acochambrado para que a profecia se realize. E qual é o acochambrado? Eles acham que tem que subir de novo um templo em Jerusalém, refazer o sacrifício da forma antiga, dos judeus antigos, matando animais, essa coisa toda, para que depois se perverta novamente num falso sacrifício, para que se perverta com abominação e para depois ser destruído o templo de novo. Entendeu? Não é nada disso que Deus falou. Por quê? Porque Deus já fez o novo templo, já existe há milhares de anos. Né? O sacrifício já existe há muitos anos. Desde o começo, ele nunca parou. Ele nem vai parar. Essa é a verdade. Mas as pessoas não querem acreditar na verdade. Elas querem acreditar naquilo. Se eu assumisse como verdade que o templo santo de Deus fosse aquele que fosse feito novamente em Jerusalém pelos judeus, então tem que largar minha fé cristã e ser judeu. Mas isso eles não querem aceitar também.
Então, é uma mistura de conceitos que não fecha, mas se colidem. E aí dá errado. Se o sacrifício perfeito fosse o do judeu, por que eles não repetem aquele sacrifício que era feito antes? E eles vêm com o sacrifício do louvor. Viu como é que é? Então, o sacrifício verdadeiro, feito, que agrada a Deus, é o sacrifício feito pelo Filho de Deus, Jesus, o Cristo, o Nazareno, o Galileu, ao Deus Pai vivo, o Deus Santo, o Deus imortal. Sacrifício. E nós repetimos o sacrifício porque ele mandou que se fizesse dessa forma. Está escrito na Bíblia, né? Na tradição, na doutrina. Então, isso é só para explicar essa parte. Espero ter explicado de uma forma muito fácil. Né? Né? E aí, a gente vai viver na nossa fé. Conhecimento que Deus vai nos dando para ajudar a vivermos a nossa fé. Tá bom? Paz e bem.